Olá, vamos começar então a nossa terceira aula sobre a Epístola aos Gálatas. Se você não assistiu ainda a primeira e a segunda, é vital que você veja, porque a gente vai fazendo uma sequência. A primeira aula tem muitas informações importantes, informações que eu costumo dizer que são chaves hermenêuticas para que a gente entenda a carta aos Gálatas. Amém? Hoje a gente vai começar a trabalhar o capítulo 2, quando o apóstolo Paulo vai na tentativa de defender o evangelho até as últimas consequências. Na aula passada, nós vimos que Paulo vai relatar alguns eventos que aconteceram com ele após a conversão, né? Tudo isso com o escopo de mostrar que ele não recebeu o evangelho de ninguém a não ser do próprio Senhor Jesus Cristo. Então ele vai mencionar que passou um período com Pedro de 15 dias, vai mencionar que se encontrou com mais alguns discípulos, vai falar também que foi para regiões da Cilícia para poder levar o evangelho. Ele menciona também que a igreja que ficou, a igreja primeiro estabelecida, começa a louvar e engrandecer o nome do Senhor, porque o perseguidor passou a ser anunciante do evangelho. Agora, o apóstolo Paulo vai contar o que foi que aconteceu depois dessas viagens missionárias dele, né? O capítulo de número 2 vai começar com o apóstolo Paulo dizendo o seguinte: depois de 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando Tito também comigo. Então, agora, o apóstolo Paulo está dizendo que depois dessas viagens missionárias que ele fez, ele está retornando a Jerusalém e agora ele está levando com ele dois personagens importantes. Barnabé foi companheiro de Paulo em suas primeiras viagens missionárias. O livro de Atos vai dizer que a partir do capítulo 15, depois do versículo 39, que eles vão ter um desentendimento por causa de João Marcos. Paulo não queria mais que Marcos o acompanhasse nas viagens missionárias. Barnabé, então, mostra oposição e aí eles se separam, né? Aí, indo Barnabé para Chipre e Paulo seguindo de novo para a Cilícia, onde ele vai se encontrar com Silas e caminhar o seu próprio destino. O que acontece? Paulo, quando faz as suas primeiras viagens missionárias, ele retorna com Barnabé, companheiro de viagem com Tito. Tito é um macedônio, um gentil, que se converteu pelo ministério do apóstolo Paulo. Tito é muito importante nos relatos do Novo Testamento, porque depois que Paulo é solto, né, da sua primeira prisão, Paulo vai fazer uma viagem com dois discípulos. Um é Tito, o outro é Timóteo. Quando ele passa por Creta, pela ilha de Creta, e vai visitar a igreja em Creta, ele vê que a igreja está passando por vários problemas de liderança e ele, então, comissiona Tito para resolver esses problemas e Tito acaba se tornando, então, o pastor da igreja em Creta. Aqui Paulo está localizando Tito nessa narrativa, porque nós ainda estamos falando de Paulo defendendo o evangelho. E ele vai usar a pessoa de Tito, vai usar o modo como Tito foi recebido na igreja de Jerusalém com a ideia de trazer força para a ideia de que gentios não precisam passar a viver como judeus para serem incorporados ao povo de Deus. Então ele diz no versículo de número 2 assim, subi por causa de uma revelação e expus a eles o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam se destacar, para que de algum modo não corresse ou não tivesse corrido inutilmente. Essa revelação que Paulo diz que fez com que ele subisse a Jerusalém, muito provavelmente foi a visão que Deus deu a Ágabo em Atos capítulo 11. Em Atos capítulo 11, vai dizer que Ágabo teve uma visão de que uma grande fome, recebeu uma profecia e profetizou que uma grande fome iria se abater sobre Jerusalém. Então, Paulo, Barnabé e Tito são alguns dos homens que foram chamados para poder prestar algum tipo de diligência
a fim de socorrer pessoas que pudessem sofrer com essa fome que iria se abater por aquela região. Paulo menciona isso e aí ele diz que começa a ministrar o evangelho. No versículo 3 ele diz assim, mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi forçado a se circuncidar, embora fosse grego. O que acontece? Paulo ainda, como eu falei, está defendendo o evangelho. Ele está defendendo que um gentio pode fazer parte do povo de Deus sem precisar adotar nenhum tipo de prática descrita na lei mosaica. Ele diz que quando chega na igreja em Jerusalém, igreja formada por judeus que agora se converteram ao cristianismo, ainda assim, Tito, que era grego, que estava chegando junto com Paulo, não foi aliciado, ele não foi assediado, ninguém quis fazer com que Tito fosse circuncidado. Ou seja, ele está dizendo, no berço da igreja, na igreja de Jerusalém, onde tudo começa, onde tem um monte de cristãos judeus, ali Tito não foi aliciado, mesmo sendo grego. Ele está querendo dizer, olha, não há necessidade de agora aqui, numa igreja, numa região gentílica, pessoas estarem agora impondo a lei mosaica a cristãos gentios. O versículo de número 4, ele vai fazer uma menção interessante. E agora eu quero chamar a sua atenção para os seguintes pontos. Paulo vai começar a relatar encontros que teve com algumas lideranças da igreja. Ele começa dizendo o seguinte, e isso por causa dos falsos irmãos que haviam se intrometido e secretamente vieram espiar a liberdade que temos em Cristo Jesus para nos escravizar. Mas nem por um momento cedemos ou nos submetemos a eles, para que a verdade do Evangelho permanecesse conosco. E aqueles que pareciam ser importantes, ainda que o tenham sido no passado, isso não me importa, pois Deus não considera a aparência humana. Esses que pareciam ser importantes, nada me acrescentaram. Paulo diz que ele vai ter um encontro com um grupo de pessoas que ele vai dizer que são falsos irmãos. Pessoas que estavam se infiltrando no meio deles, né, com o objetivo conturbar, né, de ser testemunha do tipo de liberdade que eles tinham em Cristo e conturbar ali os relacionamentos e a conduta deles. O apóstolo Paulo vai dizer que alguns desses homens tinham até determinada posição de autoridade. E aí Paulo vai dizer que essas pessoas não lhe acrescentaram nada. Quando ele esteve com esses homens, muito pelo contrário, o comportamento deles era exatamente o tipo de comportamento que Paulo, aqui na carta aos Gálatas, está tentando corrigir na igreja da Galácia. Está tentando corrigir o fato de que as pessoas estavam querendo transformar o cristianismo num chamado ao judaísmo. O apóstolo Paulo, no versículo de número 7, diz assim, pelo contrário, ou seja, não me acrescentaram nada, pelo contrário, viram que o evangelho da incircuncisão me havia sido confiado, assim como a Pedro o evangelho da circuncisão. Pois aquele que agiu por meio de Pedro para o apostolado da circuncisão, também agiu por meu intermédio para o apostolado dos gentios. Ou seja, continuou Paulo seguindo sua vida, não mudaram nada, não criaram nenhum tipo de efeito no encontro que teve com Paulo. Só que agora Paulo vai citar também o encontro que ele teve com os homens que eram considerados os pilares da igreja. Vamos ver como é que foi isso. Versículo de número 9 diz assim: e quando reconheceram a graça que me havia sido dada, Tiago, Cefas e João, considerados colunas, estenderam a mão direita da comunhão a mim e a Barnabé, para que fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. O apóstolo Paulo está dizendo, quando eu encontrei com as colunas da igreja, Pedro,
João e Tiago, irmão do Senhor Jesus. Esses homens, vendo o tipo de ministério que eu estava desenvolvendo, a tradução da Almeida Corrigida diz que ofereceram a Paulo a destra de comunhão, ou seja, eles o cumprimentaram cordialmente, eles reconheceram o ministério de Paulo, reconheceram o que Paulo vinha fazendo, eles entenderam e respeitaram o propósito de Paulo de levar o evangelho a quem não era da circuncisão, ou seja, aos gentios, aqueles que não eram judeus, e eles foram seguir o propósito deles, ou seja, pregar para aqueles que eram judeus, chamar os da casa de Israel a essa nova aliança, enquanto o apóstolo Paulo vai expandir essa aliança aos que não são da circuncisão. Esse foi o encontro. Ele encontra falsos irmãos, esses falsos irmãos não acrescentaram nada para o ministério de Paulo, ele encontra as colunas da igreja, e nesse primeiro momento em que ele encontra as colunas da igreja, eles reconheceram o ministério paulino, reconheceram a importância do que Paulo tinha para fazer. Só que aí a coisa vai mudar. A partir do versículo 11, a coisa vai mudar. E o apóstolo Paulo vai ter um novo encontro com Pedro, ele vai relatar o encontro que ele teve com Pedro, e esse encontro que ele teve com Pedro teve um desfecho um pouco diferente do primeiro que ele relatou. Vamos ler o que diz no versículo de número 11? Ele diz assim, ó: quando, porém, Cefas chegou a Antioquia, eu o enfrentei abertamente, pois merecia ser repreendido. É assim que Paulo começa a destacar o que aconteceu entre ele e Pedro. Quero chamar a sua atenção para alguns fatos. O primeiro deles é que a Antioquia acabou se tornando uma espécie de quartel-general do ministério de Paulo e de Barnabé. Quando eles começaram a fazer suas viagens missionárias, a Antioquia era o lugar onde era o ponto fundamental ali para que eles pudessem se deslocar de um lugar a outro. Era a área de Paulo, era a área onde ele encontrava abastecimento, era a área onde ele encontrava reposição de recursos, era uma área estratégica para Paulo. No ano 49, Pedro vai até Antioquia. Antioquia é uma região que naquela época era dominada por romanos, predominantemente tinha ali gregos e romanos. Pedro vai até esse lugar e lá já tem uma igreja plantada. E o que o apóstolo Paulo começa a dizer aqui logo no início? Quando estive com Pedro em Antioquia, nesse período eu tive que enfrentá-lo, porque ele era passível de repreensão. Aqui Paulo então está começando a dizer que houve uma rusga, houve uma coisa que Pedro fez, teve algo que Pedro estava fazendo que Paulo precisou corrigir. E não foi uma correção à la Mário Sérgio Cortella, né? Que diz que a gente elogia em público, corrige no privado. Paulo está dizendo aqui que ele resistiu a Pedro abertamente, no meio de todo mundo. Na tradução da Almeida Corrigida, diz que ele repreendeu, ele resistiu a Pedro na face, cara a cara. E Paulo agora vai contar para a gente o que foi que aconteceu. O versículo de número 12 diz assim, ó: porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele estava comendo com os gentios. Mas quando eles chegaram, Cefas foi se retirando e se separando deles por temer os que eram da circuncisão. Pode parecer, quando Paulo relata o motivo logo de cara, que talvez não precisaria de tudo isso. Afinal de contas, Pedro tem mais tempo de vida cristã, se for comparar com Paulo. Pedro foi um dos que acompanhou Jesus. Pedro era um homem importante dentro da igreja, ele era uma das colunas, o próprio apóstolo Paulo já tinha dito isso. Então, quando Paulo relata que o motivo da repreensão é que Pedro estava comendo com os gentios, né? De repente chegam alguns irmãos da parte de Tiago, provavelmente discípulos. Paulo vai dizer que eles eram da circuncisão, ou seja, eram judeus que se tornaram cristãos. Pedro deixa de estar com os gentios para ficar junto com os judeus
com medo de ser repreendido. Aí você pensa assim, então é desproporcional o apóstolo Paulo usar de forma tão enérgica para poder chamar a atenção de Pedro. O problema é que isso tudo está contextualizado em um monte de culturas específicas relacionadas à comunhão e nós precisamos investigar cada uma dessas coisas e é o que eu vou fazer com vocês a partir de agora. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção para vocês é que Pedro, ele não era inocente com relação a questões de crise entre gentios cristãos e judeus cristãos. Eu falei para vocês na primeira aula que um dos marcos importantes para a gente entender o assunto tratado na carta aos Gálatas é exatamente o episódio de Pedro com Cornélio. Cornélio, como eu disse para vocês, centurião romano da corte chamada Itálica, ele era o que a teologia chama de prosélito do judaísmo. Ele era uma pessoa simpatizante da cultura do judaísmo e que, por causa dessa simpatia, ele começou a desenvolver fé no Deus de Israel. Só que andava sem pastor, então o próprio Deus trata de enviar Pedro para pregar a esses homens. Pedro vê com os próprios olhos o Espírito Santo se apoderar daqueles homens, eles conseguirem receber o Espírito Santo e Pedro foi testemunho ocular disso para glorificar a Deus. Quando começa o capítulo 11 de Atos, Pedro vai ter que se explicar diante da comunidade cristã. Preste atenção nisso. O texto vai dizer que algumas pessoas viram Pedro comer na casa de Cornélio. E eles diziam, Pedro, sendo judeu, comeu na casa de gentios, comeu na casa de pecadores, comeu na casa de pessoas que não fazem parte da aliança. Isso a própria igreja condenando Pedro. Então, Pedro, em Atos capítulo 11, vai fazer a sua defesa a respeito disso, vai relatar toda a experiência do que aconteceu, vai falar da visão que ele teve da parte de Deus, vai falar de tudo que Deus operou para fazer com que ele chegasse na casa daquele povo. E aí o que acontece nesse período? Depois que Pedro conta essa história, as pessoas recebem isso, o evangelho é recebido, a mensagem do que aconteceu naquele lugar é levada como glorificação. E dali começam as primeiras comitivas de pessoas levando a palavra de Deus aos gentios. Esse é um ponto importante. Só que aí o que acontece? Aqui agora, Pedro vai tomar uma atitude um pouco diferente. E Pedro vai ceder a uma coisa que lá atrás ele não cedeu. Isso é uma das coisas que eu acho mais interessantes. E quando Paulo está falando que ele estava comendo com gentios e de repente quando viu os judeus correu para o outro lado, ele está falando de Paulo ceder a uma cultura religiosa que predominava e que era mostrada fisicamente no templo. Você já ouviu falar no muro da inimizade? O muro da inimizade era um muro que dividia o pátio do templo em Jerusalém. Flávio Joséfo diz que esse pátio media cerca de 900 metros e ele separava ali uma parte do templo onde os gentios podiam entrar, né, de uma parte que só eram tolerados judeus. Inclusive, a primeira prisão do apóstolo Paulo tem a ver exatamente com isso. A Bíblia diz que Paulo vai ao templo orar, Paulo era judeu, e um cristão gentil acompanha Paulo e ele ultrapassa esse limite. Então, alguns sacerdotes acusam o apóstolo Paulo de estarem profanando o templo, eles agem com muita violência, quase matam o apóstolo Paulo e ele só não foi espancado até a morte porque um soldado romano interveio na situação, né? Na verdade, ele era um oficial romano de uma patente de autoridade
que vai lá, intervém na situação e livra Paulo da mão desses homens raivosos. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre o Muro da Inimizade e eu li um artigo arqueológico que dizia que alguns pesquisadores encontraram algumas partes desse muro. E nas partes que eles encontraram desse muro, tem inscritos de intimidação para os gentios que passassem para o outro lado, dizendo, ó, se vocês passarem desse ponto aqui para dentro, vocês são responsáveis pela morte que sobrevirá a vocês. Havia uma ameaça de maldição, havia uma ameaça de morte, e os judeus consideravam isso como profanar o templo. Quando Pedro está na casa de Cornélio e os cristãos judeus o veem comer com esse homem, com esse gentil, eles ficam possessos, e isso porque eram cristãos. Para você ver o quão perigoso é a gente confessar Jesus Cristo com os nossos lábios, mas não negar tudo aquilo que tem a ver conosco. A gente querer importar, trazer para dentro do cristianismo os pressupostos culturais da nossa vida. Pedro se deixa levar por isso, porque quando chegam os da parte de Tiago, que também eram judeus, ele decide agir como se ainda existisse muro da inimizade. Em Efésios diz que Jesus Cristo derrubou o muro de inimizade que havia entre judeus e gentios para fazer deles um povo só, porque essa sempre foi a promessa. Esse sempre foi o propósito revelado quando Deus chama Abraão. O propósito, e Paulo vai citar isso, a gente vai falar sobre isso provavelmente na próxima aula, né? O propósito de Deus é que todas as nações da terra fossem abençoadas a partir da descendência de Abraão. Então, Cristo vai derrubar o muro da inimizade. O propósito do muro da inimizade ele foi desfeito. Quando Pedro age da forma que agiu, ele está, pelo menos de modo talvez metafísico, levantando novamente o muro. E aí, Paulo, quando observa aquilo ali, não tem dúvida. Não é comportamento de um líder e isso precisa ser parado. Ele vai continuar no texto e aí ele diz assim, no versículo de número 13. E outros judeus também fizeram como ele, a ponto de até Barnabé se deixar levar pela hipocrisia deles. O grande problema de uma liderança que está funcionando de modo diferente do evangelho é esse. Liderança é influência. A liderança, ela tem esse poder. As pessoas se espelham em líderes. Líderes, com todas as suas decisões, precisa sempre pensar, os líderes precisam pensar com muito cuidado em todas as suas decisões, porque nenhuma das decisões tomadas fica sem efeito. Sempre vai haver alguém que vai segui-los. E aí eu quero retomar, por exemplo, o episódio em que Jesus Cristo ressurreto, Jesus Cristo aparece para Maria Madalena e a instrui a chegar aos discípulos e dizer a eles que o encontrem na Galileia. Os discípulos vão até lá, Pedro está no meio deles, Jesus Cristo demora e conforme Jesus Cristo vai demorando, Pedro pensa, ele não vem mais. Quer saber de um negócio? Vou pescar. Quando Pedro decide não esperar mais e ir pescar, o que acontece com os outros discípulos que estavam ali? Eles dizem, eu vou com você. Porque Pedro é uma liderança. Pedro tem traços de liderança. Pedro sempre foi um dos apóstolos de destaque. Você vai ver o tempo inteiro Pedro tomando iniciativas para falar, tomando iniciativas para declarar. Pedro, às vezes, até passa do limite em algum momento, porque Pedro é um líder. Agora, essa liderança está aqui, fazendo uma coisa que não deveria estar fazendo. E esse é que é o grande problema, né? Esse é que é a grande questão. Quando Pedro começa a agir como se gentios e judeus não pudessem
comer juntos, não pudessem estabelecer comunhão juntos, o que acontece de mais grave ainda e que motiva o apóstolo Paulo a repreendê-lo é que ele começa a influenciar outros cristãos judeus a fazerem a mesma coisa. E aí, sabe o que eu acho interessante? É que Paulo é surpreendido com o seu amigo de viagens missionárias se deixando influenciar também por isso. Versículo de número 14, ele diz assim, ó: mas quando vi que não agiam corretamente, conforme a verdade do evangelho, disse a Cefas na frente de todos, preste atenção, porque a decisão errada de Pedro influenciou a todos. Então, a correção que tem que ser dada a Pedro tem que corrigir a todos. Então, começa pela liderança. O apóstolo Paulo, então, vai corrigir Pedro na frente de todo mundo. Com isso, eu quero chamar a sua atenção para umas coisas importantes. Algumas pessoas, quando leem isso aqui, talvez pelo ânimo do coração, acham que Pedro começou chutando porta, desrespeitando tudo. Não foi assim que Paulo fez com Pedro. Isso seria incoerente com o que o próprio apóstolo Paulo nos instrui a fazer. O apóstolo Paulo diz que quando nós tivermos que repreender a liderança, nós devemos fazer com amor e com mansidão, como se estivéssemos repreendendo os nossos pais. Então, dentro dessa narrativa, eu não consigo ver o apóstolo Paulo repreendendo a Pedro com algum tipo de arrogância ou violência. Eu consigo ver com mansidão, mas com muito foco. Isso é importante porque algumas pessoas usam isso de pretexto para agir com rebeldia com seus líderes. A liderança também precisa de ajuda, a liderança também precisa de correção às vezes. Nós somos um corpo, mas quando nós temos que falar com a liderança, nós temos que falar com a liderança respeitando os aspectos importantes relacionados a isso. Se o apóstolo Paulo diz que quando for corrigir a liderança, isso deve ser feito com mansidão, deve ser feito com amor, com respeito, do mesmo modo que nós faríamos com os nossos pais. Significa, então, que eu não consigo ver aqui nesse texto o apóstolo Paulo sendo afrontoso com Pedro. Eu vejo mansidão, eu vejo foco, eu vejo delimitação, ele fala aquilo no meio de todo mundo, não com a intenção de envergonhar a Pedro, mas com a intenção de mostrar que sobre a liderança existe um outro tipo de responsabilidade, né? A liderança precisa entender que tudo que eles fazem pode causar e sempre vai causar algum tipo de afetação. Essa afetação pode ser boa e pode ser ruim. A ideia principal aqui é sempre entender que Paulo não está pensando em destruir a Pedro. Tanto é que depois dessa correção não vai existir mágoa. Quando você for ler as cartas de Pedro, ele vai recomendar os escritos de Paulo. E qual é o testemunho que ele dá sobre Paulo? Ele vai dizer que os escritos de Paulo têm o mesmo tipo de inspiração que tinha os profetas. E ele vai dizer mais, ele vai dizer, olha, e tem algumas pessoas que estão tentando distorcer o ensino de Paulo. Cuidado, Deus vai se vingar dessas coisas. Ou seja, não ficou rusga, não ficou nenhum tipo de mágoa, porque aqui não é uma briga, aqui é uma exortação. O apóstolo Paulo vai fazer isso com muita sabedoria. Então, é muito importante deixar isso claro. Tenha sempre sabedoria, tenha sempre muita humildade e tenha sempre amor expresso quando tiver que lidar com a liderança da igreja. Amém? Orando por eles, estando sempre disposto a ajudá-los e se em alguma situação nós nos vermos na condição de precisar conversar e exortar alguém da liderança, sempre dentro desse parâmetro. Amor, mansidão, da mesma forma que nós deveríamos ter com os nossos pais. O argumento de Paulo, na hora de fazer a correção, é exatamente esse. Vamos ver, versículo 14, ele diz assim, ó: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeus,
porque obriga os gentios a viver como judeus. O que Paulo está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer o seguinte: se você já vive como se a lei não mais impusesse e ditasse o que você deveria fazer para se apresentar diante de Deus como santo, ou seja, se a aceitação de Deus na sua vida dependeu do que Cristo fez na cruz do Calvário, ou seja, do Evangelho, por que é que agora você está exigindo que pessoas que não são do judaísmo façam esse tipo de coisa? E aí ele segue dizendo assim no versículo 15: nós judeus, por natureza, e não pecadores entre os gentios, sabemos, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Isso é uma questão importante. Na primeira aula eu disse para vocês, e algumas pessoas talvez fiquem escandalizadas com isso, e eu acho compreensível, porque quando isso foi revelado a mim, eu também fiquei escandalizado. Eu estou com 36 anos, sou cristão desde os 7 anos de idade e só fui apresentado ao verdadeiro teor do Evangelho quando eu estava na casa dos 27, 28 anos. E eu não era desses cristãos que vão na igreja descompromissados. Não, estou falando de cristão de ir à escola bíblica dominical quando era criança, estou falando de cristão que se envolve nos trabalhos da igreja e mesmo assim, infelizmente, demorou muito tempo para eu ser apresentado ao Evangelho. Quando eu disse na primeira aula que o Evangelho não é para ser vivido, isso pode nos escandalizar um pouco, né? Isso pode deixar algumas pessoas pensando, como assim o Evangelho não é para ser vivido? Mas o que eu expliquei para vocês? Evangelho significa boa notícia, ou seja, uma boa notícia é algo que você fala, é algo que você declara. Por que a gente às vezes tem essa impressão de que precisa viver o Evangelho? Na maioria das vezes é porque a gente confunde santidade com o Evangelho. A santidade é o que o Evangelho faz. Os dois estão juntinhos, os dois são, apesar de coisas diferentes, os dois estão juntinhos, caminham lado a lado. O apóstolo Paulo vai, inclusive, quando for estabelecer a relação entre lei e evangelho, a partir daí nós vamos estabelecer a relação entre evangelho e santidade. Mas por hora você precisa entender, o que o Senhor te chama para viver é santidade. A novidade de vida que o Senhor tem para te entregar é santidade. Porque o evangelho não é para ser vivido, é só uma boa notícia. É algo que o Senhor fez por você. O exemplo que eu costumo dar para que as pessoas entendam essa questão relacionada ao evangelho é o seguinte: imagina que você tenha uma dívida que é o dobro do que você ganha por mês no seu trabalho. E aí você está preocupado porque não tem condições de pagar. E aí aparece alguém e diz para você, eu fiz um trabalho, eu aceitei um trabalho, queria ganhar um valor X, e esse valor X deu para pagar a dívida que você tinha e ainda te dá mais R$1.000. Toma aqui. Pegar esses R$1.000, saber que a sua dívida foi paga, gastar esses R$1.000 não é a boa notícia que causou essa quitação de dívida. Por quê? O que quitou essa dívida foi o que outra pessoa fez. Então, toda vez que alguém for te perguntar por que você não tem essa dívida e por que você agora tem R$1.000 a mais, você não vai dizer porque eu fiz. Você vai dizer porque alguém fez por mim. Isso é o evangelho. Gastar os R$1.000 é o que o evangelho faz. Representa a santidade, representa o restabelecimento do relacionamento com Deus. Seu nome sai do SPC Serasa. E quando seu nome sai do SPC Serasa, isso é o que o evangelho faz, né? Quando você deixa de estar debaixo da ira de Deus, isso é o que o evangelho faz. Quando o anel é colocado no dedo do filho mais novo, isso simboliza santidade, simboliza honra. Tudo isso nós temos que viver. Agora, isso não é o evangelho. Eu espero que isso tenha ficado claro, porque aqui a ideia de Paulo é exatamente essa. Ele diz, nós somos judeus por natureza e não somos pecadores.
E mesmo assim nós sabemos que a justificação do homem não vem pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, pela fé no sacrifício de Jesus Cristo, pela fé naquilo que Jesus Cristo fez, que nós chamamos de evangelho. E ele diz assim, nós também temos crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, pois ninguém será justificado pelas obras da lei, mas se procurando ser justificados em Cristo, nós mesmos também fomos encontrados pecadores, seria por acaso Cristo ministro do pecado? Ele está falando, se existe separação entre gentios e judeus, se os judeus continuam a tratar os gentios como se pecadores fossem, se os judeus continuam vivendo como se o muro da inimizade ainda existisse, e a partir de agora eles também estão confessando que são justificados por Cristo da mesma forma que é anunciado aos gentios, e aí eles chamam esses gentios de pecadores, Paulo pergunta, então Cristo é ministro de pecado? E o próprio Paulo responde, de maneira nenhuma. E aí ele vai dar a advertência legal sobre a questão do muro da inimizade. Ele fala, ora, se reconstrua aquilo que destruí, ou seja, se eu vou colocar de novo no lugar o muro da inimizade, se eu vou colocar de novo no lugar que é devido a lei como justificadora e salvadora, demonstro que sou transgressor, demonstro que estou indo contra a vontade de Deus, demonstro que sou partícipe do pecado também. Se era para restabelecer de novo as coisas do jeito que era antes, então isso significa que Pedro sendo judeu, Paulo sendo judeu, precisam assumir que também agora são transgressores da lei. Mas não é isso que está acontecendo. Não é assim que deve ser tratado. Paulo está aqui chamando a atenção de Pedro para a incompatibilidade entre o que ele confessa, entre o que ele prega e o modo como ele está se portando dentro da cultura. O quanto o evangelho tem impactado a sua vida? Você já parou para pensar nisso? Na igreja onde eu sirvo, nós estamos estudando a carta de Tiago, a epístola de Tiago. E Tiago, ele é enfático em querer saber o que é que está acontecendo quando nós recebemos o evangelho. Tiago, ele vai dizer que é muito estranho você viver um evangelho de confissão de boca, né, de entendimento intelectual, mas que não se traduz em nada na sua prática. Ele não te impactou, ele não entrou na sua vida de modo a mudar a sua trajetória. A leitura do que você faz do mundo continua sendo a mesma. Quando eu estou pregando sobre isso, eu gosto de brincar com os alunos e falar, por exemplo, da história da cigarra e da formiga. Você conhece essa fábula, né? A formiga trabalha durante todo o verão e a cigarra toca violão, né? E aí o que acontece? Quando chega o inverno, a formiga tem comida estocada e a cigarra não tem nada. A cigarra desesperada vai bater na porta pedindo ajuda e a formiga vai dizer, sai daqui, enquanto eu estava trabalhando você estava lá cantando, agora não vem com essa não, se vira aí com você. E aí eu sempre pergunto para os meus alunos, se essa formiga tivesse aceitado a Jesus como Salvador, o desfecho dessa história deveria ser diferente? Deveria ser diferente. Deveria ser diferente, porque na Bíblia existe um princípio básico de perdão, né? De pagar o preço pelo outro, isso vai reverberar em nós. É por isso que Jesus Cristo fala que ele veio para anunciar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável era aquele período, né, de 50 anos trabalhados dos judeus, em que eles perdoavam quem os deviam, que eles libertavam as pessoas que foram escravizadas por causa de algum tipo de dívida, né? Em que eles zeravam todo tipo de situação que tivesse acontecido na lida da vida. Por exemplo, alguém contraiu uma dívida que não conseguiu pagar.
teve que dar os filhos para se tornarem escravos, teve que se tornar escravo, teve que arrendar sua terra para poder pagar a dívida. Quando chegava no ano aceitável, isso tudo era zerado. A terra era devolvida à família, né? As pessoas que foram escravizadas eram libertadas. Isso Jesus Cristo está dizendo, falando sobre o que Isaías diz. Ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para anunciar o ano aceitável do Senhor, que começou o período em que, porque eu sou perdoado, eu perdoo outras pessoas. Porque eu fui encontrado, eu vou abençoar outras pessoas. Porque eu sou agraciado, eu vou manifestar graça sobre as outras pessoas. Pedro fez a leitura correta, começou muito bem, defendeu a sua posição, mas quando chegou nesse momento aqui, ele se deixou levar pela pressão, e se deixando levar pela pressão, ele cedeu à cultura. O evangelho é anunciado, e a mudança que o evangelho causa em nós, ela vai fazer com que nós venhamos a impactar o mundo à nossa volta. Paulo vai falar sobre frutos do evangelho, e todos os frutos, ou seja, todos os frutos do Espírito, tudo aquilo que for moldar o nosso caráter, quando a gente for ver, são coisas maravilhosas. São coisas que todo mundo gostaria de viver. Quem não gostaria de estar perto de alguém que é paciente? Quem não gostaria de estar perto de alguém que tem amor do tipo que se sacrifica pelos outros? Quem não gostaria de estar perto de alguém que tem domínio próprio, né? De alguém que não cede a todo tipo de impulso? Isso é fruto do Espírito Santo, isso é uma coisa que vai produzir aquilo que Jesus Cristo fala no Sermão da Montanha, né? Nós vamos nos tornar sal da terra e luz do mundo nesse momento. É nesse momento que nós vamos impedindo que o mundo apodreça, né? Que nós vamos impedindo que o mundo continue a se deteriorar cada vez mais. Só que para isso, nós precisamos deixar que a obra do Espírito Santo seja feita na nossa vida. Pedro estava cedendo. E porque estava cedendo, influenciou outras pessoas a cederem. E Paulo está dizendo, você não consegue ver que existe uma contradição entre o que você está fazendo no seu comportamento e a sua confissão? Se há uma contradição, você precisa decidir. Ou nós somos um só em Cristo Jesus, ou então nós, eu e você, Pedro, somos maus judeus, somos transgressores, porque estamos anunciando aos gentios uma coisa que não foi dada ou não deveria ter sido ofertada do jeito que está sendo. Porque na aliança de Abraão, a circuncisão, ela tinha que ser feita na carne, a aliança tinha que ser feita na carne. Não podemos mais anunciar que vamos fazer parte da família de Deus com apenas confissão de que Jesus Cristo é o nosso Senhor e, na prática, agir como se Jesus Cristo não tivesse vindo. Ele vai continuar no texto e aí ele vai dizer o seguinte, versículo de número 19. Pois pela lei eu morri para a lei. Tem uma coisa que eu acho interessante sobre Gálatas e que faz com que Gálatas seja uma carta ímpar, é que Paulo vai contextualizar a lei no plano da salvação. Em nenhum momento você vai ouvir Paulo simplesmente descartar a lei, como muitas pessoas, infelizmente, ainda fazem. E talvez você deve pensar em algum texto em que Paulo está falando ou dando a entender que a lei é descartável, mas na verdade, se você for ler o contexto direito e começar a analisar Paulo por Paulo, ou seja, tudo aquilo que Paulo produziu, você vai começar a entender melhor que Paulo não está, por exemplo, dizendo que a lei caducou. O que ele está dizendo é que a lei tem uma função e essa função ela não foi compreendida. Na semana que vem, com certeza, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Paulo vai usar um exemplo que eu acho fantástico para explicar qual é o papel da lei. E aí você vai entender que a lei não caducou necessariamente. Ela só tem um propósito que foi
muito mal compreendido. É um propósito que criou resistência nos judeus, criou resistência nos da casa de Israel, quando Jesus Cristo esteve no mundo, mas que Paulo vai retomar e ensinar de maneira muito didática. Aqui, por ora, ele está apenas apontando, dando um indício do que significa e de qual é a função da lei. Ele diz, a lei me matou. Pela lei, morri para a lei. E morri para a lei com o objetivo de viver para Deus. E aí ele diz, já estou crucificado com Cristo. Portanto, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E essa vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ele está dizendo, a partir de agora, a partir do momento em que Cristo esteve no mundo, a lei tem a função de matar, a lei tem, na verdade, a função de evidenciar que eu estava morto, para que o sacrifício de Cristo na cruz seja um sacrifício que me alcance. É isso que ele está querendo dizer quando ele fala, morri pela lei, morri para a lei, para viver para Deus, já estou crucificado com Cristo. Eu estou com Cristo, eu vivo agora em Cristo, ressuscitei com Cristo, a vida que eu vivo hoje no corpo é Cristo, eu só preciso disso, esse é o motivo da minha vida, esse é o motivo da igreja, e é uma coisa da qual nós não podemos fugir. Uma vez que nós nos rendemos ao Evangelho, uma vez que nós nos rendemos ao que Cristo fez por nós na cruz, nós nos reconhecemos no sacrifício de Cristo. E uma vez reconhecidos no sacrifício de Cristo, revivemos, somos chamados novamente à vida. E o tipo de vida que nós vamos viver é Cristo. E esse tipo de vida que nós vamos viver, que é Cristo, é o que a Bíblia vai chamar de santidade. É o que a Bíblia vai chamar de viver em santificação. É o que a Bíblia vai dizer que vai trazer a propriedade à igreja que Jesus Cristo disse. Sal da terra e luz do mundo. Sal, capacidade de conservação, capacidade de desacelerar o processo de apodrecimento de algo que está morto, de algo que pereceu. E luz do mundo, algo que traz evidência, né? Que esclarece as coisas, que muda, que altera a situação das coisas. Porque a luz, na verdade, a escuridão é a ausência de luz. Esse é o princípio básico. Então, a luz é o que vai quebrar esse estágio. Estágio de morte, estágio de desconhecimento, estágio de andar fora da revelação de Deus. E isso o Senhor Jesus Cristo diz que é a igreja dele. Mas é a igreja que entendeu que a lei serve para nós reconhecermos que estamos mortos, que pecamos, que existe uma diferença enorme entre aquilo que Deus planejou para nós e o que nós deveríamos ser. E aí a gente olha para a cruz, aí precisamos de Jesus, e quando olhamos para a cruz e reconhecemos que precisamos de Jesus, estamos sendo crucificados com Cristo para ressurgir e viver vida de Cristo. Se nós negligenciarmos isso, o resultado é o que Paulo está dizendo aqui no versículo 21. Assim, não cancelo a graça de Deus, pois se a justiça vem por meio da lei, então Cristo morreu inutilmente. Se nós podemos salvar a nós mesmos pelas nossas atitudes, se eu posso salvar a mim mesmo por cumprir determinados requisitos, Jesus não precisaria ter morrido. Só bastaria que eu obedecesse. Quando nós assumimos essa teologia da autojustiça, nós estamos dizendo que Cristo morreu inutilmente. Existe uma consequência para isso. Existe uma consequência para viver dessa forma. Isso é um desvio do Evangelho, e esse desvio do Evangelho
tem consequências seríssimas. Por enquanto, é isso que a gente vai trabalhar. A partir da próxima aula, nós vamos para o último argumento de defesa do Evangelho de Paulo e na semana que vem a gente vai trabalhar duas questões muito importantes. Nós vamos trabalhar esse relacionamento, né, entre lei, entre evangelho, né, e entre evangelho e santificação. Nós vamos entender o que cada um tem para nos dar, qual é o papel de cada uma dessas coisas, qual é o momento para cada uma dessas coisas, de modo muito brilhante, aprendendo com o apóstolo Paulo e aprendendo também com Jesus Cristo. Fiquem com Deus e até a próxima.